Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com todos, né? E hoje vamos falar um pouquinho a respeito da fé, da verdadeira fé, né? Não essa fé que esses falsos líderes religiosos, né, estão anunciando aí aos ouvidos das pessoas há mais de 2000 anos, né? Essa fé pirata, essa fé fake, essa fé fajuta, né? Que não tem absolutamente nada a ver com a fé que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, que o Deus Altíssimo, que o Todo-Poderoso nos ensina em toda a sua palavra, né? E quando nós falamos líderes religiosos, estamos nos referindo aos líderes religiosos católicos, né, que já estão aí mentindo para o povo há mais de 2000 anos, né, e agora também os líderes evangélicos, né, agora não, alguns séculos atrás também os líderes evangélicos que descambaram para essa falsa fé, né? Lembrando a você que nós não temos nada contra você, católico, nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos. Não, nós sabemos que vocês são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. O nosso bom combate aqui, né? Como diz o apóstolo Paulo, combater o bom combate, né? Você já viu combate bom? Combate é guerra, né? Mas é um bom combate da luz contra as trevas, da palavra, dos ensinamentos da luz, né, contra os ensinamentos hereges das trevas, né, que tem levado milhares de pessoas ao sofrimento no mundo inteiro. Quantas pessoas não estão aí sofrendo, né, sendo destruídas em todos os sentidos na sua vida, né? Por isso o apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tá vendo? Ele não mandou você imitar Macedo, não mandou você imitar Silas, Valdemiro, não. Ele disse: sede, pois, meus imitadores. Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Nosso apóstolo, porque nós somos estrangeiros. Nós, segundo a carne, né, não nascemos em Israel, né? Não somos judeus. Somos judeus espiritualmente falando, né? Porque cremos no Senhor Jesus Cristo e somos, espiritualmente falando, pela fé, descendentes da fé de Abraão, né? Não segundo a carne, né? Não somos da linhagem judaica, né? Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 3:9, né, que os que são da fé já são abençoados com o crente Abraão. Abraão não viveu no tempo da lei, né? No tempo de Abraão não tinha lei, né? Abraão vivia pela fé, ele não vivia por mandamentos da lei, mesmo porque a lei veio mais de 400 anos depois. Só o povo de Israel ficou 400 anos preso no Egito, né? Escravizado no Egito, né? Então a lei vem muito lá na frente. Então Abraão não vivia seguindo 10 mandamentos, não havia essa lei ainda. Essa lei veio 430 anos depois. Abraão vivia pela fé, e nós também que vivemos pela fé no mesmo Deus de Abraão, já somos abençoados. O apóstolo Paulo não diz: você será abençoado se você fizer campanhas, votos, sacrifícios, correntes, nada disso. Ana, você obedeceu o que esses homens estão mandando, né? Que o que mais essa gente vive dizendo ao povo: você tem que ter fé, tenha fé, sua fé está fraca. Irmão, você não tem fé. Você precisa ter fé para conhecer a Deus, né? Para receber algo de Deus, quando a própria palavra de Deus já está dizendo, né, que nós já somos abençoados com o crente Abraão, Gálatas 3:10, né? De modos que os que são da fé já são abençoados com o crente Abraão. Agora, ó, mas todos quantos, pois, são das obras da lei, querem praticar a lei, querem viver aí em templo de malandrão, fazendo sacrifícios em dinheiro para pastor, dando dízimo, fazendo tudo isso, a Bíblia diz: os que são da fé, né, como Abraão, que não tinha lei, que não tinha nada, acreditava no Deus vivo e invisível, que falava com ele, né? Ele não tinha Bíblia, não tinha igreja, que igreja que Abraão ia, né? Os que são da fé, como Abraão, já são abençoados. Mas todos, pois, todos, sem exceção, você pode ser de qualquer igreja, de qualquer religião, todos, pois, quanto estão praticando ou tentando praticar a obras da lei, aquelas leis de Moisés, né?
estão debaixo de maldição. Tá vendo? Estão debaixo de maldição. Então, a verdadeira fé, ela conduz você no caminho certo. Então veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, né? O evangelho do apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 em diante. Vamos ler 19 em diante para você entender o texto e o contexto da coisa, né? Mas espera aí, irmão. Dizem que o livro de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, né? Você veja que até isso o sistema religioso tirou, né? Porque esse livro de Hebreus aqui, eles tiraram para as pessoas não saberem quem foi que escreveu. Mas quem escreveu esse livro, que é evangelho, não é livro, livro é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros históricos. Mas Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Quem tem o Espírito Santo, tem a graça de Deus, entende muito bem que esse evangelho aqui é do apóstolo Paulo. Essa linguagem aqui é do apóstolo Paulo. E por que eles fizeram questão de tirar o nome do apóstolo Paulo, né? E colocaram livro aos Hebreus? E alguns estudiosos ficam por aí dizendo, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Não, nós que somos cristãos, nós sabemos. Nós que conhecemos a graça de Deus, sabemos que é o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui. Porque esse livro, ele derruba todo o sistema religioso, todos os pilares do sistema religioso, né? Ele derruba votos, sacrifícios, lavamentos, cerimônias, né? Tudo o que era da lei que nega o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho aqui do apóstolo Paulo aos Hebreus, ele derruba todo esse esquema. Então, o crente, o cristão, o filho de Deus, ele consegue espiritualmente discernir e entender isso aqui. Então, tem muita gente que lê isso aqui e não entende. Tanto é que você vê aí essa gente falando de fé que eles ensinam às pessoas. Fé em quem e no quê? Em quem e no quê? Porque tem gente que está aí adorando deuses de pau, de pedra, de metal, adorando até vaca, boi. Isso é fé? É isso que é a fé? A fé é você pregar rosa ungida, óleo ungido, passar no sal, tomar banho de arruda, quebrar o cântaro, né? Que eles pegam aquele cântaro, diz que Gideão quebrou o cântaro, ficar se baseando nessas coisas. Fé é o cara colocar 10 portas lá e mandar você passar por dentro daquelas portas e dizer que é Jesus. Isso é fé? Não, isso não tem nada a ver com a fé. Primeiro que a Bíblia diz que a fé é o quê? É a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê, de coisas invisíveis que você não está vendo. Ora, se eu estou vendo uma coisa, não é fé, eu já estou vendo. Fé é eu não estar vendo uma coisa e crer nela. Por exemplo, eu nunca vi Jesus. Segundo a carne, eu nunca vi Jesus, mas tenho plena certeza que ele está aqui dentro de mim. O Espírito de Deus confirma dentro de mim, né? Que o Senhor Jesus, que Deus está dentro de mim. A própria presença de Deus que está dentro de mim confirma. É como está aí, nesse exato momento, dentro de você. Né? O Espírito de Deus está dentro do povo dele. É isso que o povo de Deus precisa saber, que Deus já habita dentro de você, seja você quem for. Tantos nesses que dizem que estão aí dentro do sistema religioso, que tem o Espírito Santo, que quem está fora do sistema dele, da bolha deles, não tem, precisa ser ganho para poder ter. Não. Deus está vendo essa multidão que vocês veem aí, andando aí pelas metrópoles, pela cidade? Todas essas pessoas já têm o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nela. Há mais de 2000 anos que o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, fez uma aliança com toda a humanidade. É isso que a humanidade precisa saber, que Deus está habitando dentro delas. Mas vem cá, mas se Deus está habitando dentro dessas pessoas, por que o mundo está desse jeito? Pessoas matando, roubando, cometendo homicídio, atrocidades, cometendo tudo o que não presta. Deve ser o diabo, né? Não. Não é o diabo. O diabo foi destruído também, assim como o pecado, a morte. Tudo isso já foi destruído há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Será? Aí você precisa... A fé, né? A fé, ela confirma isso para você. Isso é que é fé. Por exemplo, você estava lá na hora que Jesus disse está consumado? Você não estava. Nesse exato momento, você não estava. Mas como você sabe que Jesus disse isso? Pela fé, não só por você ler a Bíblia ou pela letra.
Porque senão, no dia que queimarem todas as Bíblias, desaparecerem com todas as Bíblias do planeta, então você não vai crer mais em Jesus, né? Não tem mais Bíblia. E aí, o que é que você vai fazer? Você não vai crer mais em Jesus? É o Espírito Santo quem te guia, que está dentro de você, que vai lhe dar a certeza disso. Que o Senhor Jesus fez tudo isso. E se as pessoas estão matando, roubando, destruindo, sabe por quê? Porque elas não conhecem a Deus. E por que elas não conhecem a Deus? Porque aqueles que supostamente deveriam estar pregando a palavra de Deus, esses que dizem que conhecem a Deus, como Caim Macedo, Silas Malachi, essa gente aí, não conhece a Deus e não tem pregado a palavra de Deus. Inclusive a Igreja Católica há 2000 anos não tem pregado a palavra de Deus. O que eles têm pregado é idolatria. Eles têm pregado a idolatria. Os evangélicos, os líderes evangélicos, a mesma coisa. Pregado ganância, dinheiro, correntes, campanhas, né? A Igreja Católica é terço, é novena, trezenas. Então, como que um povo desse vai conhecer, né, a palavra de Deus? Verdadeiro evangelho. Mas essas pessoas, elas são de Deus. Jesus morreu por todas essas pessoas. No dia que essas pessoas tiverem o conhecimento do verdadeiro Deus, então essas obras que são chamadas obras da carne, perderão a força na vida dessas pessoas. Porque o que é a prostituição? O que eles dizem que é pecado, Deus chama de carne, né? Porque as obras da carne, olha aí, não é obra de demônio, nem obra de pecado. Se o pecado existisse, não tinha mais ninguém vivo. Se Jesus não vai lá na cruz e não elimina o pecado, meu amigo, não tinha mais ninguém vivo. Mas por que eu estou vendo escrito pecado na Bíblia? Você está vendo escrito porque você tem que entender que há mais de 2000 anos que os líderes religiosos é quem corrigem a Bíblia, né? São os tradutores da Bíblia, são os editores da Bíblia. Geralmente são padres, são teólogos, né? Inclusive, você pode abrir sua Bíblia aí que você vai ver. Uma delas aí tem uma versão de João Ferreira de Almeida. Quem é João Ferreira de Almeida? É um padre católico, um teólogo. Então, quando vai passando os séculos, os tempos, tem que ir mudando. A Bíblia é a mesma, mas tem que ir mudando a linguagem, porque a linguagem do povo vai mudando, né? É a mesma palavra, mas tem que ir mudando, porque as pessoas mudam o linguajar. Então tem que adaptar a Bíblia para as pessoas entenderem as palavras. Né? É a mesma coisa. Então é nessas traduções da Bíblia, nessas revisões, por isso que você vê em muitas Bíblias, revista, quer dizer, alguém passou a vista, alguém olhou ali, e atualizada, aí ele atualiza. Né? Antigamente falava voz, hoje não fala mais voz, né? Como vão vós? Como vão? Não. Como vão vocês? Como vocês estão? Não, ninguém fala mais vós. Ninguém fala mais aquela linguagem, por exemplo, do Brasil Império, do tempo de Dom Pedro hoje. Então, a palavra é a mesma, mas é nessas mudanças aí que eles tiram uma coisa dali, tiram outra daqui. Essa palavra pecado, eles fizeram questão de manter. Pecado, Satanás, tudo isso eles mantiveram aqui, diabo, todas essas palavras aqui, mas tudo isso é carne, né? Porque como que o diabo pode estar fazendo e acontecendo se o Senhor Jesus o destruiu na cruz? Aonde está escrito isso, irmão? Hebreus 2,14. Mesmo não precisava nem se ler isso, Jesus já dizia antes de ir para a cruz, o príncipe desse mundo já está julgado. Ora, se uma pessoa já está julgada e condenada, o que é agora? Então ele estava querendo dizer, ele já está julgado e condenado. Daqui a pouco eu vou ali na cruz e resolvo o seu probleminha, tá? Falava pro diabo, daqui a pouco eu vou resolver. Por isso que quando o homem lá endemoniado, o gadareno lá, o Geraseno, sei lá como é, que estava com a legião de demônio, que viu Jesus, o que é que os demônios falaram para Jesus? Jesus, filho do Deus Altíssimo, já vieste me atormentar antes da hora? Que hora é essa que ele estava falando? Ele estava falando da cruz, ele sabia que ali na cruz a festinha dele ia acabar. Tudo que ele fez, de Adão até ali, ia se acabar. Até o diabo tinha certeza que ia ser destruído. Só quem não tem é os crentes. Sabe por que os crentes não têm? Sabe por que o ser humano não tem? Porque esses líderes religiosos enfurnaram o diabo na cabeça do povo. Tinha um sujeito que cuidava, um tal de Goebbels, né? Goebbels, acho que o nome dele é esse, que cuidava da comunicação do Hitler, que ele foi quem disse isso aqui, ó, que se você contar uma mentira por muito tempo, né, essa mentira acaba se tornando verdade na cabeça do povo. Pois é, essa mentira do diabo já está aí há mais de 2000 anos. Tem pessoas que nasceram, cresceram, viveram, morreram acreditando nisso aí, né?
Porque o trabalho do sistema religioso é manter você no medo, é manter você preso, com medo do lago de fogo, do inferno, do diabo. Assim como nós estamos fazendo, vamos continuar, tá? Aquele estudozinho do Apocalipse. Não é estudo, não, é uma conversa que nós estamos tendo, né? É outro livro mentiroso, o livro do Apocalipse, escrito por um líder religioso judeu. Nada contra os nossos irmãos judeus, né? Estamos só dizendo que era um líder religioso, um falso líder religioso judeu, com o nome de João, dizendo que é João. É o mesmo, esse falso profeta é o mesmo que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João e o tal do Apocalipse. Você veja que os apóstolos morreram, o apóstolo Paulo também foi para a glória, e esse homem ficou mais de 50 anos disseminando mentiras, né? Haja vista que não tinha ninguém ali para rebater ele, mas nós estamos aqui para rebater, né? Todas essas mentiras. E muita mentira dentro da Bíblia, né? Que foram enfurnadas dentro da Bíblia. Que as pessoas pegam, isso é um livro sagrado. Não, nem tudo que está dentro da Bíblia é sagrado mesmo, que você tem que tomar cuidado. Por isso Jesus disse, quando o Espírito, o Consolador vier, ele vos guiará a toda a verdade. Quantas verdades? Todas, né? Todas as verdades. Até se tiver coisa errada na Bíblia, você consegue detectar como filho de Deus. Ele não disse que era a Bíblia que ia te guiar à verdade, e sim o Espírito Santo que está dentro de você. E quando você começa a ler, você começa a ver as incoerências, você já começa a perceber que tem a mão do homem, tem o dedo do homem. Você já pensa, peraí, Jesus jamais falaria isso, o Senhor Deus jamais faria isso, aqui não tem fundamento, isso aqui é a mão do homem. Olha, isso aqui está certo. Isso aqui é coisa do Senhor Jesus. Meu Deus, mas por que Deus permitiu que isso ficasse na Bíblia? É para você que é filho de Deus saber que não é. É para você discernir. O Espírito Santo não deixa a gente se enganar, né? Então, meu amigo, a fé, o que é a fé? A fé é a certeza. Se você não quiser falar fé, você fala assim, certeza. Você tem certeza, você não vê o vento, mas você sabe que o vento está soprando em você. Você não está vendo ele, mas você tem certeza. Se alguém disser o vento não existe, você não vai acreditar. Você não vai nem discutir com essa pessoa, porque ela está... né? Você não vai tentar convencer essa pessoa que o vento não existe. Você vai dizer, pois é, está um mau calor aqui, né? Não tem vento, né? O vento está uma ventania em você e a pessoa dizendo que não está. Então não adianta você gastar suas palavras com essa pessoa, tentar convencer ela de nada. Então você tem que entender que o culpado de toda a humanidade está na carne, são obras da carne. Homicídio, por exemplo, a Bíblia diz Gálatas 5,16. Leia aí. Você sabe o que é Gálatas, o livro de Gálatas? O Evangelho do Apóstolo Paulo, Gálatas 5,16. Ali está mostrando as nossas duas identidades. O que é que tem dentro de você, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que habita no seu espírito, no meu, no nosso, e as obras da carne, e o velho homem, as duas mentes, a mente de Adão, que é seu pai lá, meu pai, segundo a carne, porque Deus não é pai de carne, Deus não é açougueiro, né? Quem é o pai da nossa carne é aquele homem lá que Deus criou no paraíso, aquele primeiro, ele que é o pai da sua carne. Por isso que em Hebreus diz o quê? Deus é o pai dos espíritos. Que espírito que Deus é pai? Espírito maligno? Espírito de porco? Que espírito que está falando? Do centro espírita? Não. Você tem que entender que você é um espírito que habita num corpo de carne. E esse corpo de carne, ele tem a genética de Adão. Então, esse corpo de carne tem todos os vícios. Que vícios são esses? É aquele que Gálatas 5,16 diz. Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria. Eu tenho, você tem. Feitiçaria, não é? Avareza, ciúmes, iras. Tudo que você pensar está na mente carnal. E isso sai da gente? Não. Só quando você partir daqui. É por isso que lá em Gálatas 5 diz o quê? Andai no Espírito e não satisfaça os desejos da sua carne. Porque a carne luta contra o Espírito, tá vendo? É um espírito que está lutando com outro? Porque um demônio luta contra... Não. É a sua natureza, a minha natureza, a nossa natureza, que tem essas coisas de Adão, porque Deus não tirou isso. Jesus veio aqui salvar o nosso espírito e não a nossa carne. Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne para nada aproveita. Então, peraí, então quer dizer que eu estou limpo por dentro, mas estou ferrado por fora? É, mais ou menos isso. Só que é o seguinte... Quando você cresce espiritualmente no amor e na graça de Deus, recebe entendimento, você começa a dar os frutos do Espírito Santo, essas obras da carne, elas são anuladas. Elas ficam ali, amortecidas. Acabou.
Você não consegue pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa, porque quando você olha para aquela pessoa, você vê a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo você entende que aquela pessoa que está matando, que está roubando, que está fazendo tudo o que não presta, ela merecia morrer e ir para a cadeira elétrica na cabeça de toda a humanidade. Mas na sua, você sabe que ela praticou porque ela está dominada pela sua própria mente carnal, pelos seus próprios instintos malignos, né? Um animal, chama homem natural, animal, um bicho, né? Tanto é que a pessoa mata uma outra, quando ela está na cadeia lá, que ela para, ela fala, meu Deus, mas por que eu fiz essa besteira? Porque na hora da ira, né? A carne ativada, a pessoa fez aquele homicídio. Depois a pessoa se arrepende amargamente, quando o sangue esfria, né? Por isso que você tem que ter o quê? Um dos frutos do Espírito Santo é chamado domínio próprio. Para que isso, hein? Para que a gente precisa desse dom chamado domínio próprio? Para dominar os outros, né? Não. É para a gente dominar a nossa própria natureza. Né? É para isso que Deus nos deu esse dom. Então, quando você vai crescendo espiritualmente, naturalmente, o velho homem, esse homem que gosta de matar, que é irado, né? Que é pervertido, que faz tudo que não presta, né? Ele rouba, mente, tudo isso vai perdendo a força na sua vida, vai sendo neutralizado, porque o novo homem está desabrochando dentro de você. Agora, como que você vai desabrochar ou conhecer o novo homem que está dentro de você, se você está amarrado, cercado, acorrentado, dentro de uma gaiola chamada templo de malandrão, sistema religioso, recebendo doutrinas, mandamentos de homens? Tudo isso está indo para a sua carne, não está indo para o seu espírito, não está lhe dando crescimento. Então você vai ser um escravo, você vai ser um escravo de religião, como está a humanidade aí há mais de 2000 anos. E agora a igreja chamada evangélica está querendo prolongar mais o sofrimento. A igreja católica deu até um tempo, porque a igreja católica já está bilionária, os líderes já estão bilionários. Ele nem tem mais, né, aquela coisa toda por riqueza, porque já são bilionários. A maioria das terras do Brasil são dele e do mundo. Veja onde está as igrejas dele, sempre nas melhores cidades, na melhor praça. Né? Eles já estão bilionários. Então agora quem está dando sequência à ganância é as igrejas evangélicas. Entendeu? É Macedo, Silas Malacheses, que quer arrancar. Eles aprenderam com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a mãe e a evangélica é a filha, porque a evangélica saiu de dentro da católica. Era um homem, Martim Lutério, que era um padre, brigaram lá, se desentenderam, Martim Lutério saiu, disse que ia protestar, não protestou coisa nenhuma e está aí. Isso aí até hoje, né? Ah, irmão, mas a minha igreja não pede dinheiro, não faz campanha, mas enche as pessoas de doutrina, de guardar sábado, de não pode cortar cabelo, de não pode isso, de não pode aquilo, né? Agora tá piorando, outras caem no chão pelo poder de Deus, tem o tererê, retetê, não sei o que é. Então tem uma parafernália. Abra aí a internet para você ver a parafernália, a vergonha que tá. As pessoas que estão fora, que eles dizem que são do mundão, ficam só observando, né? Meu Deus, que Deus é esse? Será que Deus está fazendo isso com essas pessoas? Deus me livre de querer um Deus desse. É ou não é? Ela está certa mesmo. Você está certo, meu amigo. Se você pensa assim, você está certo. Não vá para esse meio, não. Porque você vai se contaminar, né? Aí a pessoa diz, eu prefiro ser ateu. Seja ateu mesmo, Deus não se incomoda não. Porque você crê em Deus ou não crê, ele existe, ele é seu pai, ele te ama. Uma hora você vai acordar. Não se preocupe com isso não. Você quer ser ateu. Você diz assim, eu sou ateu. Eu vou lhe dizer uma coisa, o maior ateu do universo é Deus, porque nem Deus acredita no que essa gente faz, é capaz de fazer com o nome dele. Então fique tranquilo, você quer ateu, você quer maçom, você quer isso, quer aquilo, você não é nada, você é um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, né? E logo, logo sua mente vai se abrir. Você, eu tenho um pacto com o diabo. Como você pode fazer um pacto com quem não existe? Você fez um pacto com quem? Isso é coisa da sua carne, da sua mente carnal. Sua mente carnal será desligada. E o Espírito de Deus, que já está dentro de toda a humanidade, né? Porque Jesus deu a vida dele na cruz para salvar a humanidade. Não é meia dúzia de gato pingado nem de religião que está lá dentro dessas gaiolas dizendo que eles estão salvos e quem está fora está no inferno. Não. E os líderes religiosos aproveitando, pegando o dinheiro das pessoas, dizendo que esse dinheiro é para ganhar as almas que estão lá no mundo, que já foram ganhas pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus bem disse, ide pelo mundo e anunciai a salvação. Ele não mandou salvar ninguém, nem salvar a alma de ninguém. É como se Jesus perguntasse, quem está salvando a alma? É você, Macedo? É você, Malafaia? Você tem poder para salvar a alma de alguém? Quem salvou foi eu, rapaz, há 2000 anos atrás. Que conversa é essa de salvar a alma? Veja que eles ficam te acusando de pecado, né? Porque, meu amigo, você que está aí no pecado, vê a cara de pau do Macedo.
Você que anda na mentira, olha quem está falando. Você que está no. Veja que ele só fala você, você, você. Ele nunca fala eles, né? Como de conta que eles são abençoados, são ungidos, que eles estão no altar como santo e você é tudo que não presta. E ele tem a solução para você. Né? Ele, a igreja dele tem a solução, tem a salvação, tem tudo. Né? Quer dizer, Jesus está lá. Né? Então, meu amigo, a fé é isso. A fé crê, é pura no Senhor Jesus Cristo. Veja, estou lhe dando um exemplo. Abraão não tinha igreja, Noé, ninguém, não tinha Bíblia, não tinha nada. A Bíblia conta a história de Noé. Qual que é a história de Noé? Noé andava com Deus. Pronto, acabou, acabou a história de Noé. Noé andava com Deus. Hã? Tá vendo? Então, a Bíblia é um livro de informações, mas você tem que tomar cuidado e entender, ser inteligente e saber que o homem tem poder para mexer na Bíblia. Está aqui, ó, tem uma Bíblia aqui, eu posso mexer nela. Né? Você acha que essa gente que se enriqueceu há mais de 2000 anos, vem se enriquecendo, dominando o povo, levando o povo para a política, dominando a mente do povo. Você acha que essa gente não mexe na Bíblia? Você acha que essa gente não quer apavorar você? Como é que ele vai manter você preso ali dentro? Como é que você pode dominar um ser humano na mente dele? É metendo medo nele. Do inferno, do lago de fogo, de tudo que não presta. E quando eles estão falando isso, a pessoa começa a esquecer do que Jesus fez na cruz por ela. Né? Quer dizer que Jesus não fez nada por ninguém, ele não tinha o que fazer, aí estava lá no céu, ih, rapaz, tá chato aqui, vou lá embaixo brincar um pouquinho de cruz. Tá vendo? Então essa gente vive na mentira, vive no erro, vive no engano. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no Evangelho de Hebreus. Diz aqui, ó, Hebreus 11, olha aí o que é fé. Você pensa que fé é você ficar aí fazendo batismo em água, lavamento, cerimônia, tentando imitar judeu, pai de santo, como eles vivem aí? Não. Você acha que você pegar todo o seu dinheiro na poupança, seu carro, sua casa, seu papagaio, seu cachorro, seu gato, e entregar para esses homens? Né? Não. Olha o que é fé. Né? Diz aqui, ó. A natureza da fé. O que é a natureza? É natural, é uma coisa natural. Olha aqui, ó. Ele diz aqui, ó. O apóstolo Paulo, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza, tá vendo? A fé não é campanha, não é subir monte de Israel, nada disso não. Não, irmão, eu tenho fé que eu vou pegar um envelope, vou botar tudo dentro desse envelope, toda a minha vida, meu dinheiro, tudo que eu tenho, vou entregar na mão de um líder religioso, ele vai lá subir o falso monte de Israel e vai chegar lá, vai queimar o meu nome lá, os pedidos, vai meter o meu dinheiro no banco dele, né? No Banco Renner, que o Macedo tem um bancão aí, né? Um banco. Você sabia não? O Macedo tem um banco. Agora eu pergunto a você, para que um pastor, um líder religioso quer um banco, né? Isso é só a coisinha, isso é só a unhazinha dele. Ele tem muito mais coisas que você está aí e talvez não saiba. Né? Então, isso é fé? Aí você tem fé nisso, né? Você tem fé que vai dar o seu dinheiro na mão de um homem, todo o seu dinheiro, a sua vida, né? Tirar tudo que você tem, ficar sem nada, que ele vai subir lá num monte de pedra. E ele, que é santo, vai apresentar isso a Deus como se você não pudesse falar com Deus. O próprio Deus dentro de você. Não, mas Deus não pode estar dentro de mim, eu tenho muito erro, eu tenho pecado. É Ele que botou na sua cabeça que você tem pecado, você não pode ter uma coisa que Jesus destruiu na cruz. Tem lógica isso? Como que você pode ser acusado de uma coisa, né? Acusado de ter uma coisa que está destruída, que não existe? Ou você não crê que Jesus fez isso? Tá vendo? Fé é isso, é você crer no que Jesus fez há 2000 anos atrás. Isso é fé. E você não precisa fazer força para isso, porque só Deus é capaz de fazer você crer nisso. Porque essa fé que faz você crer nisso também não é sua, é de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele diz aqui, ó, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, tá vendo? Que antigos são esses? Abraão, tá vendo? Abraão não tinha Bíblia, não tinha livro de filosofia, não tinha nada disso. E eles obtiveram o quê? Bom testemunho, a certeza, tinha certeza, né? Imagine, eles naquela época, né, no começo do mundo, que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado em ninguém, o homem ainda estava em pecado. Abraão também tinha pecado, porque o pecado de Adão ainda não havia sido pago, porque só foi pago lá na cruz. Mesmo assim, os homens usavam a fé. Aí diz aqui, ó, ele vai explicar o que é fé, o apóstolo Paulo. Ó. Ele diz aqui, ó, pela fé entendemos, veja bem,
que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá vendo? Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pela fé, pela certeza, nós entendemos. Quando ele está dizendo assim, nós entendemos, é porque nós entendemos. Que foi o universo formado. O universo foi o quê? Formado. Por quê? Pela palavra de quem? De Deus. Então, como pode um falso líder religioso desse, ou quem quer que seja, dizer que você não tem fé? Não acredite nisso, meu irmão. Porque a própria estrutura não é do planeta Terra, não, do planeta Júpiter, das galáxias. Não, não é só disso, não. Porque a própria estrutura de todo o universo, os átomos, as células, as partículas, tudo que compõe o universo, o mar, a areia do mar, o céu, a água, a chuva, as flores, tudo que compõe, tudo que você vê aqui de material que você pode tocar e ver que é matéria, veio de onde? Qual é o material que Deus usou para fazer tudo isso? A fé, tá vendo? O seu corpo aí, os seus ossos, as suas células, os seus nervos, Você não tem um corpo aí? Tá vendo? Não tem ossos dentro do seu corpo? Os seus fios de cabelo. Tudo isso veio da onde? Da fé. Da fé de quem? De Deus. Tá vendo? Da fé de quem? Foi da fé do pastor? Pela fé entendemos que foi o universo formado. Mas não foi o Caim Macedo que formou. Quem formou? Pela palavra de Deus. Lembra que ele disse? Haja luz. Tá vendo? Então, a gente naturalmente já somos feitos de fé. Então ninguém precisa dizer para você, você tem que ter fé. Como que você tem que ter fé? Aquele mesmo que está falando que você tem que ter fé, o próprio material que está nele já é de fé. O seu corpo é fé. O universo é fé. A comida que você come vem da fé. Tudo vem da fé, porque foi o universo formado. Nós não estamos no universo? Ou você está em outro lugar? Ou você está em outra dimensão? Se você está aqui dentro desse universo, e mesmo que você estivesse em outra dimensão, aí é que você estaria na fé mesmo. Na fé, quer dizer que tem dois tipos de fé. A passageira desse universo e tem a fé eterna, Essa fé aqui é provisória, para a gente sobreviver aqui. E a fé que nós temos é a invisível, é a espiritual. Olha aqui o que ele diz, ó. De modo... o que ele quer dizer aqui? Ele diz aqui, ó. Vamos lá, Hebreus 11. Pela fé, Hebreus 11, versículo 3. Entendemos. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo, nós entendemos. Nós não somos burros. Nós entendemos. Quando a pessoa diz que entende uma coisa, é porque ela entende. Ele está dizendo aqui, ó. Entendemos que foi o universo formado. Tá vendo? Todo o universo. Você não vê aí? Você que gosta de física aí, procura estudar um pouquinho, Olha aí uns vídeos aí de física aí, Você dá uma rodada aí para cima no universo, vê o que os cientistas estão fuçando por aí, É sempre bom aprender, Foi o universo. E aonde está a Terra? Essa Terra aqui que a gente está agora, nesse exato momento. Ela está onde? No universo, Se não tivesse universo, como é que ia ter Terra? Então diz aqui, ó. Pela palavra de Deus, o universo foi o quê? Formado. Tudo que a gente está vendo aí, estrelas, galáxias, planetas, tudo isso aí que a gente vê, inclusive o nosso aqui, foi formado pela palavra de quem? De Deus. Você já reparou uma coisa? Que Deus fez o mundo pela fé? O que é fé? Fé é certeza. Sabe o que quer dizer isso? É que até o próprio Deus teve que usar a fé. Ele criou a fé e teve que usar ela. Você pensa que foi assim? Deus deu um estado? Não. Ele olhou e planejou na mente dele como que ele queria a lua, como que ele queria do maior astro a uma formiga. Na grande, tá vendo a infinita sabedoria de Deus? Ele calculou matematicamente tudo isso na mente dele. E depois que estava tudo calculado, aí ele disse, agora eu vou formar. Por isso que diz, Deus criou nele, dentro da mente dele. Não é assim que a gente faz? Não é assim que um engenheiro faz? Ele estala o dedo e aparece o carro? Não.
Primeiro ele pensa, ele analisa, ele vai lá numa sala de projeto, desenha o que ele quer e depois ele põe em prática, né? Ele faz acontecer. É mais ou menos isso, né? Deus é o grande arquiteto, o grande engenheiro, né, do universo, diz aqui, ó. Hebreus 11. Veja, nem saí daqui. Veja como a graça de Deus é uma coisa tão rica, né? Nós estamos só aqui nesse versículo. Veja quantas coisas o Espírito Santo está nos ensinando. Graças a Deus, até eu estou aprendendo. Tem coisa que eu estou falando aqui que nem eu sabia. Vou até prestar mais atenção, né? Diz aqui, ó. Pela fé, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, tá vendo? Tudo isso que a gente vê, tudo que você tá vendo aí com esses dois olhinhos aí, essas duas pérolas que Deus fez, de maneira que o visível, tá vendo? Veio a existir das coisas que não aparecem, tá vendo? Em outras palavras, tudo isso que você vê aqui no planeta Terra e em todo o universo que os cientistas estão descobrindo aí, sabe o que é? É uma cópia. É uma xerox do invisível, das coisas que não aparecem. Esse mundo aqui é uma cópia. Tudo que existe aqui existe do outro lado. Você sabia que os cientistas estão descobrindo isso? Eles estão desconfiados que existe outra coisa do outro lado? Por isso que eles vivem aí tentando descobrir o que é. Eles sabem. Até os cientistas que não são religiosos, eles têm certeza que existe outra coisa, existe outro universo, existe outra dimensão. E eles não estão errados, não. A gente que é cristão, a gente sabe o que é. Mas nós não vamos misturar religião com ciência, né? Vamos deixar todo mundo quietinho, cada um em seu lugar. Apesar que nós não somos religiosos, né? Religiosos. Mas nós sabemos. Quem é de Deus sabe o que é que eles estão procurando, né? Tem coisas que os cientistas estão aí se matando aí para procurar, né? E a gente que é cristão, a gente já sabe, né? Mas não convém a gente ficar, não sei o que, fazendo dissertações, né? Não, deixa quieto, né? O Filho de Deus, quando ele recebe o verdadeiro evangelho, Deus vai ensinando essas coisas para ele naturalmente. Por exemplo, tem um monte de coisa que a gente sabe. A gente fica pra gente. Por quê? Porque a gente sabe que tem outras pessoas que não têm estrutura para ouvir. Ainda é criança, tem que tomar leite, né? Por isso o apóstolo Paulo disse, leite vos dê a beber. Não vos dou alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Eu sei um monte de coisa que Deus já me ensinou, mas nem tudo eu falo aqui, né? Vou devagarzinho, né? Porque a gente sabe que é muito forte, alimento forte. Né? Tem muita criança aí que está acostumada a ficar pegando rosa na igreja, né? Pegando um saquinho de sal grosso. Você vai falar disso para essas pessoas? Elas não vão entender, se elas não estão entendendo nem as coisas daqui, vão entender? É o que Jesus disse. Vocês não estão entendendo nem o que eu estou falando das coisas da terra, imagine se eu vos falara do céu. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Você vê que nem o Senhor Jesus às vezes falava, por isso que ele disse, antes de subir, o que ele disse? Depois que ele morreu, ressuscitou, o que ele disse? Muitas coisas, antes de ir para o céu, na hora que ele estava se despedindo, ele disse o quê? Muitas coisas ainda vos tenho para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. É essas coisinhas do mundo invisível, do reino de Deus que está dentro de nós, que a gente tem que ir devagarzinho, né? Devagar e sempre. E nós vamos continuar falando esse assunto aqui a respeito da verdadeira fé. Mas você aí já pode ouvindo, meditando, não é? Fica aqui só em Hebreus 11. Hebreus, no evangelho do apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo que está falando isso aqui, só ele teria essa sabedoria para falar isso aqui, revelar isso aqui, né? Mas eles tiraram o nome de Paulo e deixaram lá o Hebreus, livro de Hebreus, não, o evangelho do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo, eu garanto para você. A gente que tem o Espírito de Deus, tem a graça de Deus, nós garantimos para você que é o apóstolo Paulo. Eles tiraram porque o apóstolo Paulo esculhambou todos eles aqui, ó, tirou os sacrifícios deles, né? Negócio de lavamento, cerimônia, você pode ver aqui, tudo que esse pessoal fazia aqui, debaixo da lei. Então nós vamos continuar falando mais a respeito da fé. Vamos dar uma paradinha aí para a gente entender o que é fé, né? Para essa gente aí não ficar levando as pessoas aí, né, para fazer novena, né? Esses falsos líderes ficar arrancando tudo que o povo tem, que o povo pensa que isso é fé. Então você vai aprender o que é fé. Vamos ficar, e não esquecendo do livro do Apocalipse, que nós vamos dar continuidade, no falso João, no mandrião, né, como diz o professor Vilas, né? No marginal, né, que isso é um marginal, né? Marginal é aquele que está à margem da lei, né? Esse aqui está à margem do Espírito Santo, né, das coisas do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus fez tudo por nós há 2000 anos atrás, e aparece um sujeito desse aqui, né, falando que um anjo mandou para ele, por isso que o apóstolo Paulo advertiu, ainda que nós, ou mesmo vindo um anjo do céu, o apóstolo Paulo já sabia que aparecia essas peças, né? Ainda que nós, o apóstolo Paulo advertindo aos cristãos, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando para você,
Não receba e pode amaldiçoar ele, não a pessoa, mas o evangelho. É um evangelho maldito. Não receba. Hebreus 11, 1. Você vai lendo aí devagarzinho, vai pensando. Fica aqui. Não precisa ler a Bíblia inteira não, né? Fica aqui, ó. Fica meditando nessa palavra aqui. Hebreus 11. Aqui, o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui a você, não é para te pedir dinheiro, para mandar você fazer campanha, não. É para você entender quem é Deus, né? O cristão ele fica pensando assim, mas peraí. O universo? Existe dois universos? De modo que as coisas que eu vejo aqui veio das invisíveis? Que coisas são essas invisíveis? É sobre essas coisas invisíveis que nós vamos falar para vocês, mas vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Nós somos santos, né? Mas somos de barro, né? Por enquanto vamos só aí na papinha, no leitinho, né? Não vamos para feijoada ainda não, porque aqui é feijoada mesmo. Logo, logo você vai estar adulto na fé, não vai estar mais pegando rosa, sal grosso, essas coisas. E aí você vai crescendo, você vai largando esses brinquedinhos do Macedo, do Silas, né? Semente de feijão de R$ 1.000. Então aí você vai poder entender essas coisas. Mas enquanto você viver aí, vai largando essas coisas devagarzinho e vem aqui, fica aqui na graça de Deus, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.